ser farmacêutico em Portugal? Bom, antes de começar, queria dar as boas-vindas à Larissa, é sempre com muito prazer que a recebemos aqui. Portanto, ela faz parte da nossa equipa, se bem cá à distância. Portanto, durante o tempo que trabalhou aqui foi um grande prazer, portanto, é com grande prazer sempre que recebemos a Larissa na nossa casa. A farmacêutica em Portugal é desempenhar, no fundo, a profissão que gostamos, para a qual fomos treinados e, no fundo, nos garante os meios de subsistência no meu caso, nos últimos 30 anos. Portanto, a minha carreira e a da minha esposa, que também é farmacêutica, que aliás é a diretora técnica da farmácia, eu sou apenas farmacêutico empregado da diretora técnica, digamos assim, apesar de ser co-proprietário. Portanto, ela trabalhava em farmácia hospitalar, portanto, eu trabalhava na indústria farmacêutica, portanto, isto foi um projeto logo após acabarmos o curso. A atividade do exercício da farmácia de oficina em Portugal é extremamente regulado, portanto, e nós só tivemos essa oportunidade enquanto jovens farmacêuticos porque ela venceu o concurso, portanto, com a majoração que foi atribuída pelo facto de ser farmacêutico hospitalar, portanto, e deram-nos um universo de cerca de 4.000 clientes, portanto, habitantes aqui da população de Alvide, portanto, daí também o nome da farmácia, de forma a identificar a farmácia com a população que servimos e, portanto, tem sido a nossa atividade nos últimos 30 anos. Portanto, a farmácia começou com um funcionário e a diretora técnica, foi evoluindo ao longo destes anos, atualmente temos 15 funcionários, portanto, e a diretora técnica, e, portanto, temos um horário mais alargado, um conjunto amplo de serviços, portanto, tudo o que na legislação portuguesa é permitido, nós tendemos a acompanhar esses serviços e, no fundo, garantir a fidelização do universo dos nossos clientes, que, de acordo com as estatísticas e os inquéritos de satisfação que fazemos, portanto, normalmente estão satisfeitos com a sua farmácia. Na época que eu trabalhei aqui, a legislação ela garantia que cada farmácia atendesse o número de habitantes, como eu mencionei anteriormente, existia uma distância também entre uma farmácia e outra, né? E somente o farmacêutico podia ser proprietário. Existia um processo de um edital para liberação, né, de farmácias em alguns sítios específicos. Ainda permanece essa característica? Não, portanto, isto há sempre um conjunto de forças em disputa política entre os partidários da liberalização, quer da propriedade, quer da atividade de farmácia de oficina, um pouco à semelhança daquilo que acontece no Brasil com as chamadas drogarias, e, portanto, e uma visão mais tradicionalista e de serviço que tem a ver com o exercício da profissão e a propriedade do farmacêutico. Em 2005 houve uma alteração da legislação, portanto, em que deixou de ser obrigatório para ser proprietário de farmácia ser farmacêutico, portanto, passou qualquer cidadão pode ser proprietário da farmácia. Antigamente, cada farmacêutico só poderia ter uma farmácia e hoje em dia cada proprietário, farmacêutico ou não, pode ter até 4 farmácias. E na sua visão, isso foi um retrocesso ou um avanço? Foi uma mudança. Portanto, essa mudança coincidiu também com a liberalização da venda de medicamentos fora da farmácia, nomeadamente nas chamadas parafarmácias. Estamos a falar aqui, obviamente, de medicamentos não sujeitos à receita médica e produtos de saúde e em supermercados. Obviamente, também com alguma regulação. A farmácia acompanhou muito bem esse processo. Nós não perdemos a maioria desse mercado. Portanto, as pessoas preferem, apesar de tudo, adquirir esse tipo de produtos no segmento de farmácia, mas, obviamente, com o aumento do universo da oferta, portanto, a margem de mercado da farmácia erodiu-se de certa forma, mas nós temos um supermercado em frente, portanto, e a quantidade de produtos não sujeitos a receita médicas que nós dispensamos comparativamente ao supermercado em frente é substancialmente superior. Portanto, nem tem comparação. Não sei, não tenho acesso aos dados do supermercado, mas eu diria que nós vendemos 10 vezes mais produtos não sujeitos a receita médica que o nosso concorrente do outro lado da rua. Essa é uma situação que no Brasil
de tempos em tempos, entra um projeto de lei para viabilizar a oferta de medicamentos isentos de prescrição também no mercado, nos supermercados. Estamos numa luta para que isso não aconteça, mas na verdade a experiência aqui em Portugal é de que a presença do farmacêutico, a orientação, o acompanhamento é um diferencial para que não haja uma perda, vamos dizer assim, nessa demanda para esses medicamentos. É isso que aconteceu? Correto, correto. Portanto, a própria indústria, entendida como parceira, percebeu esse movimento, portanto, e o próprio governo retrocedeu em alguns aspectos mais liberalizadores dessa legislação, o que fez com que neste momento haja uma terceira lista de medicamentos não sujeitos à receita médica de venda exclusiva em farmácia. Portanto, nomeadamente doses mais elevadas de anti-inflamatórios não esteroides, inaladores orais de baixa dose com corticoides, portanto não podem ser vendidos, apesar de não necessitarem de prescrição médica, só podem ser vendidos exclusivamente em farmácias mediante o conselho do farmacêutico. Portanto, obviamente há uma tentativa dos hipermercados, supermercados, acederem também ao universo desses medicamentos, até porque representam um percentual relativamente significativo do volume de medicamentos não sujeitos à receita médica, mas as autoridades não autorizam, digamos, esse switch para esse segmento de mercado. E na farmácia comunitária, então, portuguesa, quais são os serviços farmacêuticos que são prestados à população? Ora bem, nós temos uma lista de serviços autorizados, quer por nós próprios, quer por prestadores externos, nomeadamente, hoje em dia é possível nós contratarmos uma nutricionista e proceder a consultas de nutrição dentro da própria farmácia, assim como contratarmos uma enfermeira e proceder à realização de pensos. Aliás, os farmacêuticos também podem fazer esse tipo de serviço, administração de injetáveis, que nós também fazemos, mas podemos optar ou por ser feito internamente ou contratar um profissional desse ramo. Há farmácias que têm consultas de psicologia, fisioterapia. Houve um serviço que nós tínhamos que tinha muito sucesso e que há alguma indefinição das autoridades, portanto, no sentido em que não permitir, porque a própria profissão não está devidamente regulamentada em Portugal, que é a podologia. Consultas de podologia, nós tínhamos consultas de podologia, conseguíamos ocupar um dia completo por semana com esse tipo de serviço, com um preço razoável, mas na sequência de uma inspeção, Infarmed, nós não podíamos prestar esse serviço, portanto, e suspendemos temporariamente. De resto, depois temos as determinações dos parâmetros bioquímicos, portanto, glicémia, colesterol total, triglicéridos, PSAs, portanto, todas aquelas técnicas que permitem fazer determinações bioquímicas no point of care, chamemos assim. Temos também testes Covid, portanto, fazemos testes Covid ou outros testes. Hoje em dia já há testes que permitem diferenciar se é Covid, se é gripe A, portanto, esse tipo, aliás, estamos no gabinete onde normalmente fazemos este tipo de serviços. Relativamente aos testes, portanto, com o advento da pandemia, houve uma necessidade de proceder à testagem maciça da população e as farmácias, pela sua distribuição geográfica, portanto, foram reconhecidas como entidade, portanto, de proximidade para fazer esse tipo de testes. Então tivemos protocolos com o próprio Estado, portanto, os testes passaram a ser integralmente comparticipados pelo Estado e, obviamente, isto é um passo que permite abrir caminho a outro tipo de serviços comparticipados pelo Estado, porque até aqui os serviços eram pagos integralmente pelo utente. Isso permitiu também o nosso reconhecimento enquanto prestadores desse tipo de serviços pela entidade reguladora de saúde. Obviamente tem uma contrapartida que temos que pagar uma taxa anual à entidade reguladora de saúde, porque até aqui as farmácias eram reguladas pela Infarmed, uma espécie de Anvisa nacional. E pela questão dos testes e determinação de parâmetros bioquímicos passámos a ser também, como se diz, regulados pela entidade reguladora de saúde, que no fundo é a entidade que regula os hospitais, as clínicas, os médicos em consultório privado, etc. Portanto, isso abriu uma oportunidade de outro tipo de serviços, nomeadamente
um projeto que está em andamento, que é a dispensa de medicamentos de uso exclusivamente hospitalar através das farmácias de oficina. Nós fizemos isso durante a pandemia, portanto, sem remuneração, mas obviamente garantimos todos os aspectos logísticos em termos de distribuição do hospital até ao utente. Portanto, antigamente os utentes tinham que deslocar-se do seu domicílio até aos hospitais, às vezes viajando centenas de quilómetros, para obter medicamentos antirretrovirais, certas medicações crónicas, a hepatite, por exemplo, para transplantados, e hoje em dia esses medicamentos são distribuídos na farmácia. Obviamente, todos estes serviços irão ser remunerados, portanto, é a nossa expectativa, e este desempenho que nós tivemos permite também esse tipo de reconhecimento e esse tipo de remuneração. Diga não à reeleição no CRF Paraná. Vote Chapa 2 para renovar.